um momento muito complicado dentro das pessoas que podem ajudar o clube. Hoje existem nomes que poderiam estar unidos, que poderiam estar juntos, que poderiam hoje elevar o nome do Botafogo, assim como está se fazendo no 13. No 13 tem 4, 5 empresários que sustentam a situação do clube, que têm credibilidade, que vão ao comércio, que vão à rua e conseguem fazer com que o time seja um time grande como é, através das ações que ele tem feito desses grandes 13 anos. E no Botafogo não é diferente. No Botafogo você tem o Nelson Leira, que você está afastado do Botafogo, você tem o Domiciano Cabral, que está se afastado, você tem o João Fernandes, você tem o Luciano dos Santos Lima, você tem uma série de outros presidentes que já participaram do Botafogo. Sem falar em Bartolomeu Guedes, sem falar em Paulo Fabiano, né? Se eu for ficar aqui devendo, eu vou acabar esquecendo. Mas eu quero saber de você o seguinte: até que ponto a política tem prejudicado? E o seguinte, será que essas represálias contra Rodolfo é porque surgiu a ideia de que Rodolfo pode sair candidato a vereador? Eu não tenho a dúvida que quem tem 100% é em relação a isso. Quando o Nelson Lira foi presidente do Botafogo, eu vou falar de 98 para cá, ele, vocês sabem disso, não preciso dizer, ele participou ativamente de uma eleição para vereador em apoio ao Zezinho do Botafogo. Você sabe bem disso, todo mundo sabe que ele apoiou esse sentimento, inclusive foi o grande responsável por Zezinho ter sido eleito na época. Nessa última eleição, em 2004, eu participei ativamente também para ajudar, e ajudei dentro do possível, dentro das condições que eu tinha para ajudar no momento, também a reeleição do Zezinho, não só eu, como o Cícero Lucena, e como tanto que era o prefeito da capital até então, e tantos outros que participavam do bloco onde fazia-se parte essa turma toda. Seriam os amigos que estavam apoiando e elegendo as pessoas. E o candidato pelo lado do governo era o Rui Carneiro, pelo lado do PSDB, era o Rui Carneiro e Ângela Moraes como vice, e tanto eu como o Zezinho e como outros votaram em Rui Carneiro e Ângela para prefeito. Ele para prefeito e ela para vice. E posterior a essa eleição, que Ricardo Coutinho ganhou, e ganhou com uma margem até muito boa dentro de uma pessoa, em seguida, Zezinho passou para o lado da situação, que era a antiga posição, e passou para a situação. E isso acabou mudando um pouquinho o rumo da história. O rumo da história. Porque eu não era político, estava como presidente do Botafogo, exercendo uma função que exigiria de mim muita habilidade, muito jogo de cintura para poder estar com esse pessoal em benefício do Botafogo. E de um lado, Zezinho já passando para o lado de Ricardo Coutinho e já com um elo rompido com o pessoal do lado de cá. Então, o que acabou acontecendo, eu como presidente do clube, ele como vice-presidente do clube, aí nós tivemos sérios problemas em relação a isso, porque eu não admitia que envolvesse a política dentro do Botafogo. E Zezinho queria trazer a política para dentro do Botafogo, porque o governador seria Maranhão, o outro governador, o próximo governador queria disputar a eleição com o caso seria Maranhão, ele do lado de Ricardo automaticamente estaria também do lado do Maranhão, que são duas pessoas, Ricardo e Maranhão, que eu não tenho nada contra, são excelentes políticos, excelentes homens aí, que têm o seu passado, a sua história, que eu acho que o povo é que tem que avaliar, e não eu, até porque eu sou muito novo em relação a conhecimento de Maranhão, até porque eu estou aqui nos últimos 12 anos, embora eu tenha um hiato dentro de São Paulo aqui, e isso acabou prejudicando muito dentro do Botafogo. O Botafogo pagou caro com isso. E acabou tendo uma divisão política no Botafogo. Né? E em cima disso veio a eleição, e Cássio saiu vitorioso nessa eleição, e eu acabei sendo retaliado de tudo quanto é maneira. A minha filha, inclusive, tinha uma situação no PROCON municipal, e acabou por conta dessas eleições políticas, a pedido do próprio Zezinho, que tinha me ajudado nisso aí, fez um pedido para que ela não continuasse, assim aconteceu, foi exonerada a pedido dele, inclusive, e isso acabou me deixando muito desgostoso, muito triste, e essas coisas começaram a entrar dentro do Botafogo, e o Botafogo acabou virando uma briga política partidária muito grande. Então eu faço uma pergunta para você. Na primeira eleição, Nelson Lira ajudou Zezinho. Depois Cícero Lucena ajudou. Depois eu ajudei. E ele me confidenciou várias vezes que um vereador não pode ficar sem o governo. Porque um vereador que fica sem o governo, ele acaba não tendo condições de administrar o seu próprio povo e as suas lideranças e as suas bases.
E eu entendia que isso não era muito correto, porque eu vejo outros exemplos, como Pedro Coutinho, como Hervásio e tantos outros, que já estiveram do lado do governo, estão pela oposição e continuam tendo seu prestígio, tendo sua liderança, etc. Então isso acabou atrapalhando muito, complicando muito, e infelizmente quem está sofrendo com isso é o Botafogo. Existe hoje... o tempo está passando, eu só tenho agora 4 minutos para terminar o programa. Existe hoje uma vontade muito grande do Conselho do Botafogo, na pessoa do seu Silvio Thor, de Raimundo Nóbrega e de outros botafoguenses, da gente botar um breque nessa história, achar que o Botafogo tem que viver uma vida política de clube e não política partidária, afastar essas dificuldades, e se Zezinho é candidato, se Zé Pereira vai ser candidato, Rodolfo candidato, para o bem do Botafogo, o Botafogo não pode ser excluído de ninguém. Muito bem. Então é isso que eu acho justamente, que a gente tem que começar a pensar no Botafogo como clube, como empresa. E o Botafogo teve, nesse seu período, nesses últimos 4 anos, uma turbulência muito grande política dentro do clube. Só que perdeu para o Botafogo e a torcida. Isso, agora você tem 3 minutos, Rodolfo, para esclarecer outro problema sério, do qual o seu nome foi citado. O dinheiro do gol de placa. O que é que aconteceu, até que ponto, o que é que aconteceu, o que foi que houve, você com a palavra, câmera aberta, 2 minutos para você. Veja bem, o governo do Estado está perfeitamente normal, perfeitamente em ordem em relação ao gol de placa do Botafogo. O Botafogo recebeu tudo o que ele teria direito de receber do gol de placa, as prestações de conta do gol de placa foram feitas, foram aprovadas pela Controladoria do Estado, eu tenho as minhas contas aprovadas pelo Conselho Fiscal do Botafogo por unanimidade. O que acontece é que o Botafogo recebeu uma parte dos recursos que na própria lei, ela referente ao Campeonato Brasileiro, ao Campeonato Paraibano em 2006, ele recebeu esse dinheiro, usou esse dinheiro na minha pessoa, tá certo? E depois o Botafogo também prestou a conta disso. Então, não está perfeitamente na mão. Eu estou com os documentos aqui na pasta, pelo adiantado da hora e pelo tempo do programa, eu vou deixar com você isso também, não tenha dúvida nenhuma, aonde mostra a legitimidade de todas as ações que eu estou falando, tá certo? Para que a gente possa definitivamente acabar com essa história de falar que Rodolfo fez isso, fez aquilo. Agora é natural e é normal que de uma gestão para outra algumas coisas fiquem como crédito, mas também fiquem como débito. Eu tenho acertado na minha gestão muitas coisas de outras gestões e nem por conta disso eu tive que pegar e justificar o meu insucesso em cima de outros presidentes que sempre deram pelo clube, como no caso do Luciano Cabral, que me antecedeu inclusive no Botafogo. Então eu acho que essa coisa tem que parar, tem que esses documentos lá, o meu diretor financeiro da minha gestão é o mesmo da gestão atual, o presidente do conselho da minha gestão de 2005, 2006 é o mesmo de 2007, 2008. Então nós temos o mesmo vice-presidente, o mesmo diretor financeiro, o mesmo presidente do conselho, a mesma, quase o supervisor Benedito é o mesmo, só mudou na minha gestão os treinadores, que eles preferiram o Isso pessoal para você? Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é pessoal, mas pessoal não de todos. Isso é um problema pessoal, já que eu tinha falado para vocês, através de Zezinho do Botafogo, que gosta de querer botar em mim culpas que eu realmente não mereço. Por exemplo, falaram sobre a vaia que Zezinho levou da torcida e falar do Botafogo. Eu faço uma pergunta. 1 minuto para você completar isso. Um time que joga contra o Queimadense dentro de casa. A pergunta é para você, telespectador, e para você, torcedor. Um time que joga dentro de casa com o Queimadense ganha o primeiro tempo de 2-0. No segundo tempo, em menos de 10 minutos, o Queimadense faz 3 gols. Passa a tomar 3-2. A torcida vem, se revolta contra... É a coisa mais normal do mundo. Por quê? Porque se Flamengo, Corinthians, São Paulo estiver ganhando dentro de casa e um time pequeno virar em cima dele dentro de casa, mas ninguém é poupado, mas nem eu, nem Jesus Cristo, se fosse presidente hoje, seria poupado disso. Então, mas para poder justificar o injustificável, é muito mais fácil dizer que tem pessoas por trás atrapalhando a situação. Não é. Quem está atrapalhando a própria situação dele lá dentro é isso, pô. Agora é bem muito ali lá dentro. Vai voltar. E o tempo é muito curto, porque às vezes a gente deixa de falar certas coisas que poderiam dizer. Vai voltar. Olha, anota aí. Rodolfo Pedro Lima vai voltar para o nosso programa. Não dá mais tempo para nada. Nem Lima Souto vai falar. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima edição do nosso Câmara Aberta.